Este é o livro Banido, um Mistério, de Riley Page, livro 15, escrito por Blake Pierce, lido por Sheila. Prólogo. Os olhos de Robin se abriram. Estava deitada e bem acordada em sua cama. Primeiro, pensou que tinha sido despertada por um barulho vindo de algum lugar em sua pequena casa. Vidro quebrando? Mas ao ficar escutando por um momento, não ouviu nada além do ronco reconfortante da fornalha na cave. Certamente apenas imaginara o som. Nada de preocupante, pensou. Mas quando ela se virou para tentar voltar a dormir, sentiu uma dor súbita e aguda na perna esquerda. Isso novamente, Robin pensou com um suspiro. Ligou a lâmpada na mesa de cabeceira e afastou as cobertas. Ela não se sentiu mais surpresa ao ver que não tinha perna esquerda. Já se acostumara com isso meses atrás. A perna havia sido amputada acima do joelho depois que seus ossos tinham sido esmagados até a polpa em um terrível acidente de carro no ano anterior. Mas a dor era muito real, um aglomerado de sensações latejantes, dolorosas e ardentes. Ela se sentou na cama e olhou para o coto sob a camisola de dormir. Ela sofria de dor do membro, fantasma assim desde a amputação, principalmente à noite, quando estava tentando dormir. Olhou para o relógio na mesa de cabeceira e viu que eram 4 horas da madrugada. Soltou um gemido de desânimo. Já tinha sido muitas vezes despertada pela dor a essa hora ou mais cedo, e ela sabia que não havia chance de voltar a dormir enquanto aquela sensação a atormentasse. Ela considerou pegar sua caixa de espelho, um dispositivo de terapia que muitas vezes a ajudava em episódios como esse. Envolvia colocar o coto no final de uma longa caixa em forma de prisma, com um espelho de um lado, de modo que a perna que lhe restava fizesse um reflexo. A caixa de espelho criava a ilusão de que ela ainda tinha as 2 pernas. Era uma técnica estranha, mas eficaz, para diminuir, ou mesmo, se livrar da dor fantasma. Ela observava o reflexo enquanto manipulava a perna que restava, apertando e abrindo os músculos dos pés, dos dedos e da barriga das pernas, enquanto enganava o cérebro a acreditar que ainda tinha as 2 pernas. Imaginando que ela estava controlando a perna que faltava, podia muitas vezes trabalhar a dor e as cãibras que sentia ali. Mas nem sempre funcionava. Requeria um nível de concentração meditativa que nem sempre conseguia atingir. E ela sabia por experiência que tinha poucas chances de sucesso logo depois de acordar nas primeiras horas da manhã. Mais vale levantar-me e fazer alguma coisa, pensou. Considerou colocar a perna protética que mantinha ao lado de sua cama. Isso significaria esticar um forro de gel de nylon sobre o coto, puxar algumas meias sobre o forro para compensar o encolhimento do coto, depois prender a prótese no lugar, colocar o peso nela até que encaixasse. Mal parecia valer a pena naquele momento, especialmente se tivesse sorte e a dor desaparecesse sozinha e ela pudesse voltar para a cama e dormir mais um pouco. Em vez disso, vestiu o roupão de banho, pegou as muletas, enfiou os pulsos nos apoios e segurou as manoplas. Depois saiu mancando do quarto para a cozinha. Uma pilha de papéis a esperava na mesa com tampo de fórmica. Ela trouxera para casa um enorme pacote de poemas e contos para ler. Inscrições para a Sea Surge, a revista literária na qual trabalhava como editora assistente. Tinha lido mais de metade das peças na noite anterior, antes de ir para a cama, selecionando apenas algumas que poderiam ser dignas de publicação, deixando muitas outras de lado para serem rejeitadas. Agora, folheava um lote de 5 poemas, especialmente ruins de um escritor notavelmente sem talento, o tipo de verso de cartão de felicidades que a revista muitas vezes recebia. Ela riu um pouco enquanto colocava os poemas na pilha de rejeição. O próximo lote era completamente diferente, mas também típico do tipo de coisa que frequentemente tinha que avaliar.
Aqueles poemas imediatamente lhe pareceram secos, sem nervo, obscuros e pretensiosos. Enquanto tentava entendê-los, sua mente começou a divagar e se viu pensando em como acabara morando sozinha naquela pequena mas confortável casa alugada. Era triste lembrar como o casamento tinha terminado no começo do ano. Logo após o acidente e a amputação, seu marido, Duane, foi atencioso, carinhoso e solidário. Mas, com o passar do tempo, tornou-se cada vez mais distante até que praticamente parou de lhe mostrar qualquer intimidade ou afeição. Embora Duane não admitisse, Robin percebeu que ele simplesmente não a achava mais atraente fisicamente. Ela suspirou quando se lembrou do quanto estavam apaixonados durante os primeiros 4 anos de casamento. Sua garganta apertou quando se perguntou se alguma vez voltaria a experimentar esse tipo de felicidade, mas sabia que ainda era uma mulher atraente, charmosa e inteligente. Certamente havia um homem maravilhoso lá fora que a veria como uma pessoa inteira, não meramente como uma amputada. Ainda assim, a superficialidade do amor de Duane por ela tinha sido um golpe na sua autoconfiança e fé nos homens em geral. Era difícil não se sentir amargurada em relação ao ex-marido. Lembrou a si mesma como sempre fazia. Ele fez o melhor que pôde. Pelo menos o divórcio fora amigável e eles continuaram amigos. Ouviu um som familiar vindo do exterior, o caminhão de lixo que se aproximava. Sorriu enquanto ansiava por um pequeno ritual que desenvolvera em tais manhãs sem dormir. Levantou-se da mesa, colocou as muletas, andou até a janela da sala e abriu as cortinas. O caminhão estava estacionando na frente de sua própria casa agora, e o enorme braço robótico preso no caixote levantou-o e despejou seu conteúdo no caminhão. E a caminhar ao lado do caminhão estava um jovem estranho. Como sempre, Robin notou algo carinhosamente sincero nele enquanto seguia o caminhão em seu caminho, olhando atentamente em todas as direções, como se estivesse mantendo algum tipo de vigilância. Ela imaginou que ele deveria trabalhar para o departamento de saneamento da cidade, embora não tivesse certeza de qual seria o seu trabalho. Ele não parecia ter nada para fazer além de caminhar e garantir que a grande máquina fazia seu trabalho e não derrubava nenhum pedaço de lixo perdido. Como sempre fazia quando o via na rua iluminada, sorria, tirava um braço do punho e acenava para ele. Ele olhou diretamente para ela, como sempre fazia. Ela achou estranho que ele nunca acenasse de volta, apenas ficou lá com os braços inertes, devolvendo seu olhar. Mas daquela vez fez algo que nunca tinha feito antes. Ele levantou o braço e apontou na direção dela. Para onde está apontando? Perguntou-se. Então ela sentiu um calafrio quando se lembrou do momento em que acordou. Eu pensei ter ouvido um som. Ela pensou que poderia ser vidro quebrado, e naquele momento percebeu. Ele está apontando para algo atrás de mim. Antes que ela pudesse se virar e olhar, sentiu uma mão poderosa agarrar seu ombro direito. Robin congelou de medo. Ela sentiu uma dor súbita e profunda quando algo penetrou em seu ouvido, e o mundo ao redor dela rapidamente se dissolveu. De seguida, já não sentiu absolutamente nada. Capítulo 1. No momento em que Riley se sentou no sofá da sala de estar e tirou os sapatos, a campainha tocou. Calculou que fosse alguém promovendo uma causa, querendo que ela assinasse uma petição ou passasse um cheque ou algo parecido. Não é o que eu preciso nesse momento. Acabara de deixar as filhas, April e Gilly, na escola, para o seu primeiro dia de aulas. Estava ansiosa para relaxar por um tempo. Só então ouviu Gabriela, sua governanta guatemalteca, chamá-la da cozinha. "No temueva, senhora, eu vejo quem é." Enquanto ouvia os passos de Gabriela na direção da porta da frente, Riley recostou-se e apoiou os pés na mesinha de centro. Então ouviu Gabriela tagarelando alegremente com a pessoa na porta. "Um visitante?" Riley se perguntou. Riley se esforçou para calçar os sapatos quando ouviu passos se aproximando.
Quando Gabriela levou o visitante para a sala, Riley ficou surpresa e satisfeita em ver quem era. Era Blaine Hildreth, seu namorado. Ou é meu noivo? Por aqueles dias não tinha certeza e aparentemente Blaine também não. Um par de semanas atrás, ele tinha mais ou menos feito um pedido de casamento. Então, na semana anterior, ele dissera que queria levar as coisas devagar. Ela não o via há alguns dias e não esperava que aparecesse naquela manhã. Quando Riley começou a se levantar do sofá, Blaine disse: "Por favor, não se levante. Vou para junto de você." Blaine se sentou ao lado dela e relaxou no sofá da sala da família. Riley sorriu e tirou os sapatos novamente. Com uma risada leve, Blaine tirou os seus sapatos e ambos apoiaram os pés na mesinha de centro. Estar tão confortável com ele parecia muito legal para Riley, mesmo que ela não tivesse certeza do ponto em que se encontrava o seu relacionamento. "Como foi sua manhã?" Blaine perguntou. "Ok", disse Riley. "Acabei de deixar as meninas na escola." "Sim, eu acabei de deixar Crystal também." Como sempre, Riley podia ouvir uma nota de afeto sempre que Blaine mencionava o nome de sua filha de 16 anos. Ela gostava disso nele. Então, com uma risada, Blaine acrescentou: "Ela parecia muito ansiosa para eu ir embora quando chegássemos lá. Acho que queria que eu saísse da vista de suas amigas." Riley também riu. "Abril é igual", disse ela. "As crianças parecem constrangidas em ter seus pais por perto nessa idade. Bem, a partir de amanhã, a minha vai pegar um ônibus." "Minha também." Blaine colocou as mãos atrás da cabeça, se inclinou para trás e soltou um suspiro profundo. "Crystal estará dirigindo em breve", disse ele. "Também April", disse Riley. "Eu acho que ela pode solicitar sua licença em novembro. Não sei como me sinto sobre isso." "Nem eu, especialmente porque ensinar Crystal a dirigir me deixou nervoso." Riley sentiu uma pontada de culpa. Disse: "Receio não ter passado muito tempo ensinando April, quase nunca, na verdade. Terá que se contentar com o treinamento na escola." Blaine encolheu os ombros e disse: "Você quer que eu passe algum tempo ensinando-a?" Riley se encolheu um pouco. Ela sabia que Blaine conseguia ser mais um pai prático do que ela. Seu trabalho na UAC a manteve longe das habituais rotinas de mãe e filha, e ela se sentia mal com isso. Ainda assim, era meio gentil da parte de Blaine se oferecer para ajudar, e ela sabia que não deveria sentir ciúmes se ele passasse mais tempo com April do que ela. Afinal, ele podia acabar sendo o pai de April dali a pouco tempo. Seria ótimo para April e Gilly terem um pai que lhes desse muita atenção. Isso seria mais do que o ex-marido de Riley, Ryan, alguma vez havia feito. "Isso seria bom", disse Riley. "Obrigada." Gabriela entrou na sala carregando uma bandeja. A mulher corpulenta habilmente se movimentou quando o cachorro pequeno e de orelhas grandes de Gilly, Darby e o gatinho preto e branco de April, Marbles, brincaram à volta de seus pés. Então Gabriela colocou a bandeja sobre a mesa de café na frente deles. "Espero que estejam com vontade de café e champurradas." "Champurradas?", Blaine disse com prazer. "Que mimo!" Enquanto Gabriela servia 2 xícaras de café, Riley pegou um dos biscoitos amanteigados enrolados em sementes de gergelim. As champurradas tinham sido assadas há pouco e, claro, estavam absolutamente deliciosas. Assim que Gabriela se virou para voltar para a cozinha, Blaine disse: "Gabriela, não vai se juntar a nós?" Gabriela sorriu. "Por supuesto, graças." Foi até a cozinha buscar outra xícara, depois voltou, serviu-se de café e sentou-se em uma cadeira perto de Riley e Blaine. Blaine começou a tagarelar com Gabriela, metade em inglês e metade em espanhol, perguntando-lhe sobre sua receita de champurrada. Enquanto chefe e proprietário de um restaurante de luxo, Blaine estava sempre interessado em ouvir os segredos culinários de Gabriela. Como de costume, Gabriela resistiu timidamente a dizer muito a princípio, mas finalmente lhe deu todos os detalhes
sobre como preparar os deliciosos biscoitos guatemaltecos. Riley sorriu e ouviu quando Blaine e Gabriela passaram a discutir outras receitas. Ela gostava de ouvi-los falar assim. Pensou que era incrível estarem os três juntos em casa. Riley procurou em sua mente a palavra para descrever como as coisas pareciam bem ali e naquele momento. Então lhe ocorreu. Aconchegante. Sim, era isso. Ali estavam ela e Blaine descansando sem sapatos no sofá, sentindo-se completamente aconchegados juntos. Então, Riley se sentiu um pouco melancólica quando percebeu algo. Algo que a situação não era romântica. No momento, Blaine não parecia o amante apaixonado que ela às vezes sabia que ele era. Claro, aqueles momentos românticos tinham sido poucos e distantes entre si, mesmo quando eles passaram 2 semanas em uma bela casa de praia naquele verão, tinham dormido em quartos separados por conta de seus filhos. Riley se perguntou: é assim que as coisas vão ficar entre nós se nos casarmos? Riley reprimiu um suspiro ao pensar que eles já estavam agindo como um velho casal. Então sorriu enquanto considerava: talvez não haja nada de errado com isso. Afinal, ela tinha 41 anos de idade. Talvez fosse hora de desistir de um romance apaixonado. Talvez fosse hora de se acostumar com aconchego e conforto. E no momento, essa possibilidade realmente parecia a melhor. Ainda assim, ela se perguntou: estamos realmente destinados a casar? Ela desejou que pudessem tomar uma decisão de um jeito ou de outro. Os pensamentos de Riley foram interrompidos com seu celular tocando. Riley desanimou um pouco quando viu que o telefonema era de seu parceiro de longa data da UAC, Bill Jeffries. Por mais que ela gostasse de Bill, tinha certeza de que aquela não era apenas uma ligação amigável. Quando atendeu, Bill disse: Riley, acabei de receber uma ligação do chefe Meredith. Ele quer ver você, eu e Jen Ralston em seu escritório imediatamente. O que está acontecendo? Riley perguntou. Houve alguns assassinatos em Connecticut. Meredith diz que parece obra de um assassino em série. Eu não sei detalhes ainda. Eu estarei lá, disse Riley, desligando a ligação. Ela viu que Blaine e Gabriela estavam olhando para ela com preocupação. Blaine perguntou: é um novo caso de assassinato? Parece que sim, disse Riley, calçando novamente os sapatos. Eu provavelmente vou para Connecticut imediatamente. Posso estar fora por um tempo. Gabriela disse: tem cuidado, Sra. Riley. Blaine assentiu em concordância e disse: sim, por favor, tenha cuidado. Riley beijou Blaine levemente e saiu da casa. Sua mochila já estava pronta e preparada no carro, por isso não precisou fazer nenhum outro preparativo. Sentiu invadir-se por uma onda de antecipação. Ela sabia que estava prestes a sair de um mundo de aconchego e conforto, rumo a um reino muito familiar de escuridão e mal. Um mundo habitado por monstros. A história da minha vida, pensou com um suspiro amargo. Capítulo 2. Riley sentiu um formigamento agudo de urgência no ar quando entrou no gabinete do agente especial responsável, Brent Meredith, no edifício da UAC. Impressionante e maciço, Meredith estava sentada em sua secretária. Na frente dele, Bill Jeffries e Jen Ralston seguravam suas malas. Parece que esta vai ser uma reunião curta, pensou Riley. Calculou que ela e seus 2 parceiros provavelmente estariam saindo de Quantico em poucos minutos e estava feliz em ver que todos estariam trabalhando juntos novamente. Durante o seu caso mais recente no Mississippi, os 3 tinham quebrado mais regras do que o habitual, e Meredith não escondeu seu descontentamento com todos eles. Depois disso, Riley temia que Meredith pudesse separá-los. Fico feliz que todos terem chegado tão rapidamente, disse Meredith com sua voz rouca, girando ligeiramente em sua cadeira. Acabei de receber uma ligação de Rowan Sturman, agente especial responsável do escritório do FBI em New Haven, Connecticut. Ele quer a nossa ajuda.
Presumo que tenham conhecimento da recente morte de Vincent Cranston. Riley assentiu e seus colegas também. Ela lera nos jornais que Vince Cranston, um jovem herdeiro da família multibilionária Cranston, havia morrido na semana passada em circunstâncias misteriosas em New Haven. Meredith continuou. Cranston tinha acabado de começar seu primeiro ano em Yale, e seu corpo fora encontrado no começo da manhã na pista de atletismo de Friendship Woods. Ele tinha acabado de sair para uma corrida matinal e no começo a morte dele parecia ser de causas naturais. Uma hemorragia cerebral, parecia. Bill disse. Parece que o médico legista chegou a uma conclusão diferente. Meredith assentiu. Sim, as autoridades não revelaram nada até agora. O médico legista encontrou uma pequena ferida que atravessou o ouvido da vítima diretamente até ao cérebro. Ele aparentemente foi esfaqueado com algo afiado, liso e estreito. Jen olhou para Meredith com surpresa. Um picador de gelo? Perguntou ela. Era o que parecia, disse Meredith. Riley perguntou. Qual foi o motivo? Ninguém tem ideia, disse Meredith. Claro, você não pode crescer em uma família rica como os Cranstons e não ter inimigos. Faz parte da sua herança. Parecia provável que o pobre garoto fosse vítima de um ataque profissional. Restringir uma lista de suspeitos parecia ser uma tarefa formidável. Mas então... Meredith fez uma pausa, tamborilando os dedos na mesa. Então ele disse. Ontem de manhã, outro corpo foi encontrado. Desta vez, a vítima foi Robin Scoville, uma jovem que trabalhava para uma revista literária em Wilburton, Connecticut. Ela foi encontrada morta em sua própria sala de estar, e no início a causa de sua morte também parecia ser uma hemorragia cerebral. Mas, novamente, a autópsia do médico legista revelou uma ferida aguda no ouvido e no cérebro. Riley processou o que estava ouvindo. 2 vítimas com picador de gelo em um pequeno estado, no espaço de apenas uma semana. Não lhe parecia mera coincidência. Meredith continuou. Vincent Cranston e Robin Scoville eram tão diferentes quanto 2 pessoas podem ser. Uma delas, um herdeiro rico em seu primeiro ano em uma escola da Ivy League. A outra, uma jovem divorciada de meios marcadamente modestos. Jen perguntou. Então, qual é a conexão? Por que alguém iria querer que ambos morressem? Bill acrescentou. Meredith disse. Isso é exatamente o que o agente Sturman quer saber. Já é um caso desagradável, e é muito mais desagradável se mais pessoas forem mortas dessa forma. Nenhuma conexão de qualquer tipo apareceu e é difícil entender o comportamento desse assassino. Sturman se sente como se ele e sua equipe do FBI de New Haven, FBI, estivessem a navegar em águas estranhas. Então ele me ligou e pediu ajuda da UAC. É por isso que eu chamei os 3. Meredith levantou-se da cadeira e rosnou. Entretanto, não há tempo a perder. Um avião está pronto e esperando por vocês na pista. Vocês voarão até o aeroporto regional de Tweed, New Haven, e Sturman irá encontrá-los lá. Começam imediatamente a trabalhar. Escusado será dizer que quero que isso seja resolvido rapidamente. Meredith fez uma pausa e nivelou seu olhar intimidador para cada um dos agentes. E desta vez quero que façam tudo segundo as regras, disse. Não há mais travessuras, estou a falar a sério. Riley e seus colegas murmuraram timidamente. Não, senhor. Riley disse-o com convicção. Ela não queria enfrentar a raiva de Meredith novamente e tinha certeza de que Bill e Jen também não. Meredith escoltou-os para fora de seu gabinete e alguns instantes depois estavam caminhando pelo asfalto em direção ao avião que os aguardava. Enquanto caminhavam, Jen observou 2 assassinatos com picador de gelo, 2 vítimas aparentemente não relacionadas, talvez até aleatórias. Isso soa bem estranho, não é? Por essa altura já devemos estar acostumados a coisas estranhas, disse Riley. Jane zombou.
Sim, devíamos. Eu não sei vocês dois, mas eu ainda não consegui me habituar. Com uma risada, Bill disse: Olhe dessa maneira. Eu ouvi que o tempo em Connecticut é adorável nessa época do ano. Jen riu também e disse: Com certeza deve ser melhor do que no Mississippi. Riley fez uma careta ao se lembrar do calor pesado e sufocante na desagradável cidade costeira de Rushville, no Mississippi. Ela tinha certeza de que o clima do final do verão, na Nova Inglaterra, não poderia deixar de ser muito melhor. Pena que provavelmente não teremos muita chance de aproveitá-lo. Quando o avião pousou no aeroporto regional de Tweed, New Haven, o agente especial responsável, Rowan Sturman, cumprimentou Riley e seus colegas na pista. Riley não conhecia Sturman, mas conhecia sua reputação. Sturman tinha 40 e poucos anos, mais ou menos a mesma idade que Riley e Bill. Em sua juventude, fora considerado um agente promissor que se esperava subisse na hierarquia do FBI. Em vez disso, ele se contentou em administrar o escritório do FBI de New Haven. Havia rumores de que simplesmente não queria se mudar para a sede de DC, Quantico, ou para qualquer outro lugar. Suas raízes e família estavam ali no Connecticut. É claro que, segundo Riley, ele poderia não ter tido apetite pelas manobras políticas que poderiam desempenhar um papel nesses centros de poder. Ela compreendia essa possibilidade. Riley gostava de estar na unidade de análise comportamental porque investigar personalidades estranhas permitia colocar em prática suas habilidades únicas, mas odiava o modo como o poder das altas esferas às vezes interferia nas investigações. Perguntava-se quanto tempo demoraria até suceder esse tipo de intervenção, porque tinha morrido o herdeiro de uma fortuna. Riley imediatamente considerou Sturman caloroso e agradável. Enquanto ele os levava para uma van que esperava, falou em um agradável sotaque da Nova Inglaterra. Estou levando vocês direto para Wilburton, para que possam ver onde o corpo de Robin Scoville foi encontrado. Essa é a cena do crime mais recente, e liguei ao chefe de polícia local para nos encontrar lá. Mais tarde, mostrarei onde Vincent Cranston foi morto. Espero que possam descobrir o que está acontecendo, porque minha equipe e eu não estamos conseguindo. Riley, Bill e Jen sentaram-se juntos na van, enquanto Sturman dirigiu para o norte. Jen abriu seu laptop e começou a procurar por informações. Sturman disse a Riley e seus colegas: Estou feliz que estejam aqui. Minha equipe e eu só podemos fazer o que nossas habilidades e recursos nos permitem, mas estamos dando o nosso melhor. Por um lado, estamos entrando em contato com lojas de ferragens em toda a região para obter as informações que pudermos sobre compras recentes de picadores de gelo. Essa é uma boa ideia, disse Riley. Alguma sorte até agora? Não, e temo que seja complicado, disse Sturman. Neste ponto, não estamos recebendo muitos nomes, sobretudo apenas pessoas que compraram seus picadores de gelo com cartões de crédito, ou os lojistas tinham algum outro registro. Fora desses nomes, não temos certeza do que podemos estar procurando. Nós apenas temos que continuar tentando. Riley comentou: Usar um picador de gelo como arma de crime parece meio estranho para mim. Ela pensou por um momento, depois acrescentou: Por outro lado, para que mais serve um picador de gelo? Jen franziu o sobrolho enquanto examinava a informação que estava aparecendo em sua tela. Ela disse: Não muito, pelo menos não por um século ou mais. Em tempos anteriores aos refrigeradores, as pessoas mantinham seus perecíveis em geladeiras antigas. Bill assentiu e disse: Sim, minha bisavó me contou sobre isso. De vez em quando, o homem do gelo vinha à sua casa para entregar um bloco de gelo para manter sua geladeira fresca. Você precisaria de um picador de gelo para retirar lascas do bloco de gelo. Isso mesmo, disse Jen. Depois que as caixas de geladeira foram substituídas por refrigeradores, os picadores de gelo chegaram a ser uma arma popular para a Murder Incorporated. Corpos de vítimas de assassinato às vezes tinham cerca de 20 feridas,
provocadas por picadores de gelo. Bill zombou e disse: "Parece uma espécie de arma desleixada para trabalhos profissionais." "Sim, mas era assustador", disse Jen, ainda debruçada sobre a tela. Ninguém queria morrer assim, com certeza. A ameaça de ser morto por um picador de gelo ajudou a manter os mafiosos na linha. Jen virou a tela para compartilhar suas informações com Bill e Riley. Ela disse: "Além disso, olhem aqui. Nem todos os assassinatos com picador de gelo foram confusos e sangrentos. Um mafioso chamado Abe Reles era o assassino mais temido de sua época, e o picador de gelo era sua arma de escolha. Ele esfaqueava suas vítimas através do ouvido, assim como nosso assassino. Ele ficou tão bom que às vezes suas vítimas nem pareciam ter sido assassinadas." "Não me diga", disse Riley. "Parecia que as vítimas tinham morrido de uma hemorragia cerebral." "Isso mesmo", confirmou Jen. Bill coçou o queixo. "Você acha que nosso assassino teve a ideia de ler sobre Abe Reles? Como se os assassinatos dele fossem algum tipo de homenagem a um velho mestre." Jen disse: "Talvez, mas talvez não. Os picadores de gelo estão voltando em grande estilo com gangues. Muitos bandidos jovens estão utilizando picadores de gelo nos dias de hoje. Eles são usados até mesmo em assaltos. As vítimas são ameaçadas por picador de gelo em vez de uma arma ou uma faca." Bill riu sombriamente e disse: "Outro dia entrei em uma loja de ferragens para comprar fita adesiva. Reparei em uma prateleira com novos picadores de gelo à venda. Qualidade profissional, diziam as etiquetas, e aço de alto carbono. Pensei na altura, para que alguém usa algo assim? E eu ainda não sei. Certamente nem todo mundo que compra um picador de gelo tem o assassinato em mente." "As mulheres podem usá-los para autodefesa, eu acho", disse Riley. "Embora spray de pimenta é provavelmente uma escolha melhor, se você me perguntar." Jen virou a tela em direção a si mesma novamente e disse: "Como você pode imaginar, não houve muito sucesso em aprovar leis para restringir vendas ou posse de picadores de gelo, mas algumas lojas de ferragens voluntariamente identificam os compradores de picadores gelo para garantir que tinham mais de 21 anos. E em Oakland, na Califórnia, é ilegal andar com picadores de gelo, tal como é ilegal transportar canivetes ou armas de cortes similares." A mente de Riley se emaranhou no pensamento de tentar regular os picadores de gelo. Pensou: quantos picadores de gelo existem? No momento, ela e seus colegas sabiam da existência de pelo menos um, e estava sendo usado da pior maneira possível. O agente Sturman logo dirigiu a van para a pequena cidade de Wilburton. Riley ficou impressionada com a singularidade do bairro residencial onde Robin Scoville vivera. As filas de casas de ripas bonitas com janelas fechadas, lideradas por fileiras e mais fileiras de cercas de madeira. O bairro era antigo, possivelmente até histórico. Mesmo assim, tudo brilhava com tinta tão branca que se poderia pensar que ainda estava fresca. Riley percebeu que as pessoas que moravam ali se orgulhavam do ambiente, preservando seu passado como se o bairro fosse um grande museu ao ar livre. Não havia muitos carros nas ruas, então foi fácil para Riley imaginar a cidade em uma época passada, com carruagens puxadas por cavalos e carruagens passando. Então ocorreu-lhe: um homem do gelo costumava fazer suas rondas regulares aqui. Ela imaginou o carrinho volumoso carregando cargas de gelo e o homem forte que arrastava os blocos para as portas da frente com alicates de ferro. Naquela época, toda dona de casa que morava ali possuía um picador de gelo que empregava perfeitamente. Mas a cidade experimentara uma amarga perda de inocência há 2 noites. Os tempos mudaram, pensou Riley, e não para melhor. Capítulo 3. Os nervos de Riley aceleraram quando o agente Sturman estacionou a van na frente de uma pequena casa em um bairro bem cuidado. Este era o lugar onde Robin Scoville vivera,
e onde havia morrido nas mãos de um assassino. Riley sempre sentia esse estado de alerta quando estava prestes a visitar uma cena de crime. Às vezes, sua capacidade única de entrar em uma mente distorcida entrava em cena no local onde o assassinato ocorrera. Isso aconteceria ali? Se assim fosse, não estava ansiosa para que ocorresse. Era uma parte feia e inquietante de seu trabalho, mas ela precisava usá-la sempre que possível. Quando saíram da van, Riley notou que a casa era a menor do bairro, um modesto bangalô de um andar com um pátio compacto. Mas, como todas as outras propriedades do bloco, aquela fora pintada e mantida de forma imaculada. Era um cenário pitoresco, marcado apenas pela fita amarela da polícia que impedia a entrada do público. Quando Riley, Jen, Bill e o agente Sturman entraram pelo portão da frente, um homem alto e envergando um uniforme saiu da casa. O agente Sturman apresentou-o a Riley e seus colegas como sendo Clark Brennan, chefe da polícia de Wilburton. "Entrem", disse Brennan em um sotaque agradável semelhante ao de Sturman. "Eu mostro onde aconteceu." E eles subiram uma longa rampa de madeira que levava à varanda. Riley perguntou a Brennan: "A vítima foi capaz de se movimentar de forma independente?" Brennan assentiu e disse: "Seus vizinhos dizem que ela não precisava mais da rampa. Depois do acidente de carro no ano passado, sua perna esquerda foi amputada acima do joelho, mas ela estava se dando muito bem com uma prótese." Brennan abriu a porta da frente e todos entraram na casa aconchegante e confortável. Riley não notou mais sinais de que uma pessoa com deficiência tivesse morado ali, sem móveis especiais ou pegas, apenas uma cadeira de rodas arrumada em um canto. Parecia óbvio que Robin Scoville se orgulhara de viver uma vida o mais normal possível. Uma sobrevivente, Riley pensou com amarga ironia. A mulher deve ter pensado que suportara as maiores dificuldades que a vida lhe trouxera. Certamente não tinha ideia do destino sombrio que a esperava. A pequena e arrumada sala de estar estava mobiliada com móveis baratos que pareciam novos. Riley duvidou que Robin tivesse morado nessa casa por muito tempo. O lugar parecia transitório de alguma forma, e Riley pensou saber o motivo. Riley perguntou ao chefe de polícia: "A vítima era divorciada?" Brennan pareceu um pouco surpreso com a pergunta. "Bem, sim", disse ele. "Ela e o marido se separaram no começo do ano." Era exatamente como Riley suspeitava. Aquele lugar se parecia muito com a pequena casa onde ela e April tinham vivido depois que seu casamento com Ryan terminara. Mas o desafio de Robin Scoville fora muito maior do que o de Riley. Ela tivera que enfrentar um divórcio e um acidente incapacitantes enquanto tentava recomeçar a vida. Um contorno gravado no piso de madeira mostrava a posição do corpo. Brennan apontou para uma mancha pequena e escura no chão. Ela sangrou da orelha só um pouco, perfeitamente consistente com uma hemorragia cerebral, mas por causa do recente assassinato de Cranston, o médico legista suspeitou imediatamente, e sua autópsia acabou por mostrar que Robin fora assassinada da mesma forma que Cranston. Riley pensou. O mesmo método, mas circunstâncias bem diferentes. E ela sabia que quaisquer diferenças provavelmente seriam tão importantes quanto as semelhanças. Riley perguntou a Brennan: "Havia sinais de luta?" "Absolutamente nada", disse Brennan. Sturman acrescentou: "Parece que ela foi pega de surpresa, atacada rapidamente por trás." Bill perguntou: "Ela usava a prótese da perna no momento de sua morte?" "Não", disse Brennan. "Ela estava usando suas muletas para se movimentar." Riley se ajoelhou e examinou a posição marcada no chão. Ela havia caído bem na frente da janela. Robin provavelmente fora atingida enquanto olhava pela janela. Riley perguntou a Brennan: "Qual a hora provável da morte?" Brennan disse: "Por volta das 4 da manhã." Riley se levantou e olhou pela janela para a rua, calma e agradável, e se perguntou:
Para onde estava olhando? O que estava a acontecer na vizinhança a tal hora que pudesse chamar a atenção de Robin? E isso era significativo? Estava relacionado com a sua morte? Riley perguntou. Como seu corpo foi encontrado? Brennan disse. Ela não apareceu na manhã seguinte no seu trabalho como editora em uma revista literária local, e ela não respondia às ligações do chefe. Ele achou isso estranho e preocupante. Estava preocupado que talvez tivesse tido algum tipo de acidente por causa de sua deficiência. Então enviou um empregado para a casa dela para ver como ela estava. Quando não atendeu à porta, o funcionário deu a volta por trás da casa e descobriu que a porta dos fundos havia sido arrombada. Ele entrou na casa, encontrou o corpo e ligou para o 911. Riley ficou parada por um momento, ainda se perguntando o que Robin poderia estar olhando. Acontecera alguma coisa lá fora que a despertou e a trouxera para aquele lugar? Riley não tinha ideia. De qualquer forma, o que a vítima tinha experimentado pouco antes de sua morte era de interesse marcadamente menor para Riley do que o que estava acontecendo na mente do assassino. Ela esperava que talvez pudesse ter uma pista disso enquanto estivesse ali. Mostre-nos onde o assassino entrou, disse Riley. Brennan e Sturman levaram Riley e seus colegas através da pequena casa até uma porta que dava para as escadas da cave. Perto do topo da escada havia um patamar do qual outra porta se abria para o quintal. Riley viu imediatamente que a vidraça mais próxima do ferrolho e da maçaneta fora quebrada. O assassino, obviamente, quebrou o vidro conseguindo destrancar e abrir a porta. Mas Riley notou algo mais que lhe pareceu importante. Pedaços de papel de contato estavam presos aos cacos que permaneciam no quadro. Riley tocou cuidadosamente um pedaço com algum papel. O assassino colocara cuidadosamente a fita adesiva no painel, esperando não fazer muito barulho, mas também, talvez ele não quisesse fazer muita bagunça. Riley estremeceu com uma súbita certeza. Ele é exigente. Ele é um perfeccionista. Era o tipo de lucidez de percepção intuitiva que ela esperava. Que mais poderia ela descobrir sobre o assassino ali naquele momento? Tenho que tentar, pensou. Capítulo 4. Enquanto Riley se preparava mentalmente para entrar na mente de um assassino, seus olhos se encontraram com Bill por um momento. Ele estava em pé com os outros colegas observando-a. Viu Bill anuir com a cabeça, obviamente entendendo que ela queria ficar sozinha para fazer seu trabalho. Jen sorriu um pouco quando também pareceu perceber a intenção de Riley. Bill e Jen se viraram e levaram Sturman e Brennan de volta para a casa, fechando a porta da cave atrás deles. Sozinha no pequeno patamar, Riley olhou novamente para a janela quebrada. Então saiu, fechou a porta e ficou no quintal bem cuidado. Havia um beco logo depois da cerca na beira do pátio. Riley se perguntou, será que se aproximou vindo do beco? Ou tinha vindo pela frente entre a casa de Robin e uma das casas de seus vizinhos? O beco, provavelmente. Ele poderia ter estacionado um veículo em uma rua lateral próxima, caminhado pelo beco e deslizado silenciosamente pelo portão dos fundos. Então esgueirara-se pelo quintal estreito direto para a porta dos fundos e depois? Riley respirou lenta e demoradamente para se preparar. Ela visualizou cuidadosamente como o quintal estaria àquela hora da manhã. Podia imaginar o som de grilos e quase podia sentir o ar agradável e frio de uma noite de setembro. Haveria algum brilho das luzes da rua, mas provavelmente pouca luz das próprias casas. Como o assassino se sentiu ao se preparar para sua tarefa? Bem preparado, pensou Riley. Afinal de contas, obviamente escolhera sua vítima com antecedência e saberia algumas coisas cruciais sobre ela, incluindo o fato de que ela era uma amputada. Riley olhou novamente para o painel de vidro quebrado. Agora podia ver que o adesivo tinha sido cortado quase exatamente na forma da vidraça.
Isso certamente significava o que ele estava bem aqui, e cortou o adesivo para caber mesmo na penumbra, provavelmente com uma tesoura. Mais uma vez, essa palavra passou pela cabeça de Riley, exigente, mas mais do que isso, ele fora calmo e paciente. Riley sentiu que o assassino tinha sido totalmente desapaixonado, nem um pouco zangado ou vingativo. Se ele conhecia a vítima pessoalmente ou não, não nutria nenhum sentimento de animosidade em relação a ela. O assassinato ocorrera a sangue frio no sentido mais amplo possível, quase clínico. Riley fechou o punho e imitou o golpe gentil, mas firme que ele deve ter usado para quebrar o vidro. Antes de atravessar o painel quebrado, de repente, sentiu um espasmo de desconforto. Terá feito mais barulho do que esperava? Ela se lembrou de ter visto um pedaço de vidro no chão, dentro da porta. Um pedaço caiu apesar dos cuidados que ele tinha tomado, causando um som tilintante. Ele hesitara? Teria considerado desistir de seu plano e silenciosamente escapado do jeito que viera? Nesse caso, rapidamente recuperou sua determinação. Riley cuidadosamente atravessou o painel e reabriu a porta. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.